Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 8, versículo de número 6, que diz assim: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Aqui o apóstolo Paulo, quando fala aos Coríntios, ele deixa bem claro que tudo aquilo que a religião judaica acreditava, tudo aquilo que fazia parte da história do povo escolhido por Deus, aquilo se manteve, pois eles eram um povo que adorava um único Deus, era uma religião monoteísta. Eles só prestavam culto e adoração a um Deus. E Paulo vem ensinar os coríntios e deixar esse ensino registrado para as nossas vidas, que isso se mantém. Nós adoramos a um único Deus. Nós não temos três deuses, nós temos apenas um único Deus. A palavra trindade, ela não existe na Bíblia. Ela foi usada para facilitar o entendimento daquilo que é a divindade. Paulo nos ensina a revelação de Deus na sua triunidade como divindade, pois ele fala que o vínculo da divindade entre o Pai e o Filho, quem faz é o Espírito Santo, está lá em Efésios. Então nós temos a divindade. Porém, há muitos anos atrás, no meio da jornada aí, depois que nasceu a igreja primitiva, foi-se estabelecida a palavra trindade para se entender que Deus se revela em três pessoas, ou seja, Deus é espírito, mas é um espírito que tem três almas, ou seja, três personalidades, três pessoas. Então, Deus é um espírito que tem três pessoas, a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós cremos que existe somente um Deus, porém ele coexiste na forma de três pessoas, ele tem três almas. É um espírito que tem três almas. E Paulo ensina isso aos coríntios para que não houvesse confusão, pois hoje se tem muitas religiões que adoram a muitos deuses estranhos, fazendo homens como os deuses, fazendo de objetos feitos de madeira, de cerâmica, de pedra, objetos de adoração. Quando não, nós adoramos somente a um Deus invisível. E Paulo deixa isso bem claro: para nós só há um Deus. Deus é espírito que tem três personalidades, três almas: a personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Nós vivemos para Deus, todas as coisas são de Deus. Então nós temos que entender que a nossa vida é muito mais do que aquilo que nós achamos, porque nós temos que viver para Deus. Nós não vivemos para nós e dedicamos um tempo a Deus, não. Nós vivemos exclusivamente para Deus. Porém, todas as coisas são de Deus. E quando nós nos dedicamos totalmente a Deus, Deus permite que nós nos aproveitemos um pouco, que nós desfrutemos um pouco de toda a sua criação. Mas para isso tem esse segredo: nós adoramos a um só Deus, só existe um Deus e nós vivemos para Ele. Porém existe um só Senhor, que é Jesus Cristo. A pessoa da divindade ali do Filho de Deus, de Jesus Cristo, nós temos que ter como Senhor. Nós adoramos a Deus Pai, nós adoramos ao Deus Filho, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, e nós adoramos ao Deus Espírito Santo. Ou seja, é um Deus
que se revela de 3 formas. E Paulo nos ensina que nós temos que ter Jesus Cristo como nosso Senhor. Pois quando nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor, nós descobrimos algo maravilhoso. Pois a palavra de Deus nos ensina que todas as coisas foram feitas pelo Filho, por Jesus Cristo, que é o Verbo. E nós somos dele. E ele, Jesus Cristo, nos dá aquilo que toda a criação não pode nos dar. Ele nos dá a vida eterna. Ele nos dá a paz duradoura e Ele nos dá uma alegria que excede o entendimento deste mundo, a alegria do Espírito Santo. Ou seja, nós servimos a um só Deus. Deus é Espírito. Deus é um Espírito que tem 3 almas, 3 personalidades. Pai, Filho e Espírito Santo. E todas as coisas pertencem a Ele, inclusive a nós. E quando nós entendemos isso e vivemos exclusivamente para Ele, deixamos Jesus Cristo ser o nosso Senhor e Salvador, nós alcançamos a vida eterna e passamos a viver alegres, felizes e com a paz que esse mundo não pode dar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.